O celular dele estava ali, na mesa da cozinha, quando a mensagem chegou. Saudades de você. 3 palavras que detonaram 32 anos de casamento. 3 palavras que me transformaram de esposa dedicada em estrategista implacável. Porque eu não chorei, não tremi, eu sorri. Peguei o telefone dele e respondi, fingindo ser meu marido. Vem aqui. Minha mulher não está em casa hoje. Quando a campainha tocou 20 minutos depois, eu abri aquela porta com um sorriso tão gelado que poderia congelar o inferno. E quando vi quem estava do outro lado, quando reconheci aquele rosto, aqueles olhos arregalados de puro terror, eu soube que minha vingança seria uma obra-prima. Ela ficou branca. Ele, que tinha acabado de sair do banho achando que ia ter sua tarde de traição, quase desmaiou quando me viu na sala. Mas o que eles não sabiam, o que nenhum dos dois fazia a menor ideia, é que eu já sabia de tudo há uma semana. E naquela semana eu não tinha chorado nem um dia. Eu tinha planejado. Cada detalhe, cada palavra, cada movimento do meu cheque-mate. Antes de eu contar como destruí os dois com elegância e precisão cirúrgica, me diz uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Está em casa, no trânsito, fazendo suas tarefas? Comenta aqui embaixo, eu adoro saber. E se você gosta de histórias reais de mulheres que não aceitaram ser passadas para trás, se inscreve no canal porque essa história está só começando. E garanto, você vai querer ouvir cada segundo do que aconteceu depois. Porque quando uma mulher de 63 anos, que passou a vida inteira sendo boazinha, finalmente decide mostrar as garras, o estrago é monumental. Deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Marta, tenho 63 anos, e até aquele dia fatídico de abril, eu me considerava uma mulher de sorte. Casada com Roberto há 32 anos, mãe de 2 filhos já criados, avó de uma netinha linda, morando num apartamento confortável no Leblon que meus pais me deram como presente de casamento. Eu tinha sido professora de piano por 25 anos, dando aulas particulares em casa enquanto criava as crianças. Roberto era gerente comercial de uma empresa de importação. Nada de luxo exagerado, mas vivíamos bem. Muito bem, na verdade. O que ninguém sabia, nem mesmo Roberto, é que além do apartamento, meus pais tinham deixado para mim uma herança considerável quando faleceram. Um sítio em Petrópolis que estava alugado há anos, algumas aplicações financeiras e uma pequena casa na praia em Búzios, que rendia um bom dinheiro com aluguéis de temporada. No total, somando tudo, eram quase 800 mil reais em patrimônio só meu. Roberto nunca perguntou muito sobre a herança. Ele assumiu que tinha sido pouca coisa, uns cobres aqui e ali, e eu nunca corrigi essa impressão. Não por maldade, mas porque minha mãe, antes de morrer, me fez prometer que eu manteria sempre algo só meu, algo que nenhum marido pudesse tocar. Homem muda, minha filha, ela dizia. Guarda teu próprio dinheiro. Não conta, só usa se precisar de verdade. Na época, achei exagero, dramalhão de novela. Roberto era um bom homem, meu companheiro, meu porto seguro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Nossa vida era tranquila, sabe? Daquelas rotinas confortáveis de casal maduro. Eu acordava cedo, fazia café reforçado do jeito que ele gostava, com pão francês quentinho e bolo caseiro. Ele saía para trabalhar, eu ficava com minhas aulas de piano, meus alunos, minhas amigas do grupo de caminhada. Fim de semana, a gente ia para o sítio ou recebia os filhos para almoço. Aniversários, natais, páscoas, sempre eu cozinhando para todo mundo, sempre eu decorando a mesa, fazendo questão que tudo ficasse perfeito. Eu era aquela esposa, sabe? A que passa a roupa, deixa tudo organizado, lembra dos aniversários de todos os parentes dele, compra presente para a sogra, faz bolo de aniversário caseiro. Dessas que os amigos dele elogiavam dizendo: "Você deu sorte, hein, Roberto? Mulher assim não existe mais." E eu gostava. Gostava de cuidar da casa, gostava de cuidar dele. Não me sentia inferior nem explorada. Era minha forma de amar, de demonstrar carinho. 32 anos fazendo isso. 32 anos sendo a base, a retaguarda, a rocha sólida em que ele se apoiava. Roberto nunca foi o marido mais carinhoso do mundo.
Não era de grandes declarações, de flores sem motivo, dessas coisas de romance de filme, mas era presente, era parceiro. Ou pelo menos fingia muito bem ser. A gente tinha nossa rotina de sexo aos sábados, nada muito empolgante depois de 3 décadas juntos, mas era confortável, íntimo, nosso. Ele me beijava antes de sair para o trabalho. Me ligava no meio do dia para perguntar o que ia ter no jantar. Coisas simples que constroem um casamento, entende? Tudo começou a mudar uns 6 meses antes daquele dia. Mudanças sutis, quase imperceptíveis. Ele começou a se arrumar mais. Comprou roupas novas sem eu sugerir. Passou a usar um perfume diferente, mais jovem, mais forte. Começou a ir para a academia, coisa que nunca tinha feito na vida. Preciso cuidar da saúde, Marta, ele dizia. A gente não está ficando mais jovem. E eu, idiota, apoiei. Incentivei. Até elogiei quando ele perdeu uns quilinhos. Está um gatão, eu brincava, sem imaginar para quem ele estava ficando gatão. Os sinais estavam todos ali. Eu só não quis ver. O celular que ele passou a carregar para todo lado, até no banheiro. As mensagens que ele checava escondido, virando a tela para baixo quando eu passava perto. As ligações que ele atendia na varanda, fechando a porta. É do trabalho, amor, ele dizia. Coisa chata, não quero ouvir essas coisas. As saídas, cada vez mais frequentes. Happy hour com o pessoal da empresa, reunião que vai até tarde, cliente importante que quer jantar. Eu acreditava. Por que não acreditaria? A gente tinha 3 décadas de confiança, 3 décadas de história. Até que uma semana antes daquele dia, eu estava organizando a gaveta de documentos e encontrei um extrato do cartão de crédito dele que tinha vindo pelo correio. Normalmente eu nem abria essas coisas, ele mesmo cuidava das finanças. Mas estava ali, o envelope entreaberto, e algo me fez olhar. E quando olhei, meu mundo desabou silenciosamente. Restaurante caro no Leblon, motel na Barra, loja de lingerie, perfumaria, joalheria, motel de novo, restaurante de novo. Tudo em horários que ele deveria estar trabalhando. Tudo em lugares que a gente nunca frequentava juntos. 6 meses de gastos. 6 meses de mentiras impressas em papel, com data, hora e valor. 13 mil reais gastos em traição. 13 mil reais que saíram da nossa conta conjunta para ele bancar a amante. Eu sentei ali no chão do quarto com aquele extrato na mão e não chorei. Devia ter chorado, né? Mas não saiu lágrima nenhuma. O que eu senti foi uma frieza tomando conta do meu peito. Uma clareza absoluta. Como quando você está com uma dor de dente terrível por dias e finalmente o dente quebra. Dói, mas ao mesmo tempo tem um alívio estranho de finalmente saber a verdade. Guardei o extrato. Não falei nada. Naquela noite, fiz o jantar como sempre. Perguntei como tinha sido o dia dele como sempre. Deitei do lado dele na cama como sempre. Mas por dentro, eu estava mudando. A Marta bondosa, a Marta compreensiva, a Marta que sempre passava a mão na cabeça de todo mundo, estava morrendo. E nascendo no lugar dela, uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher fria, calculista, perigosa. Nos dias seguintes, enquanto ele ia trabalhar tranquilo, achando que estava tudo normal, eu investigava. Peguei o celular dele enquanto dormia, desbloqueei com a digital dele e transferi todas as conversas suspeitas para o meu e-mail. Eram centenas. Centenas de mensagens com ela. Com Karine, a nova estagiária da empresa. 26 anos. Menos da metade da idade dele. Poderia ser filha dele. As mensagens eram nojentas. Ele chamava ela de princesa, de meu amor, de minha delícia. Mandava fotos. Marcava encontros. Dizia que eu era chata, que nosso casamento era morto, que ele estava só esperando o momento certo para terminar. Que ela era tudo o que ele sempre quis. Que, em breve, eles iam poder ficar juntos de verdade. Cada mensagem era uma facada. Mas eu lia tudo com olhos secos. Anotava tudo. Datas, horários, lugares. Fiz capturas de tela de tudo. Salvei em 3 lugares diferentes, porque eu sabia que ia precisar. Liguei para minha amiga Silvia, advogada de família, e contei tudo.
Ela me orientou direitinho sobre o que fazer, que provas reunir, como me proteger. Você está em vantagem, Marta, ela disse. Você tem patrimônio que ele não sabe, e agora tem provas da infidelidade. Se você jogar direito, sai dessa sem perder nada e ainda deixa ele no chinelo. Foi exatamente o que eu planejei fazer. A traição já era horrível por si só, mas quanto mais eu descobria, mais podre ficava a situação. Karine não era só amante. Ela estava planejando com ele um futuro. Nas mensagens, eles falavam em quando a velha finalmente sair de cena, em dividir o apartamento do Leblon, em usar o dinheiro dela para abrir nosso próprio negócio. Eles estavam literalmente planejando me usar, espremer de mim tudo o que pudessem e depois me jogar fora como um limão velho. Tinha mais. Roberto tinha prometido para ela um fim de semana em Búzios, no meu AP de Búzios, que ele achava que era nosso, mas que na verdade estava só no meu nome. Ele tinha prometido levar ela para nosso cantinho na praia, como se fosse dele para oferecer. A audácia era de embrulhar o estômago. Mas o que mais me revirou foi uma mensagem específica. Karine perguntando se ele tinha coragem de terminar comigo. E a resposta dele: preciso fazer ela assinar uns documentos antes, transferir a parte dela do AP para o meu nome. Aí posso chutar ela sem perder nada. Só mais uns meses, princesa. Aguenta firme que logo a gente se livra da coroa. Coroa. Ele me chamou de coroa, depois de 32 anos dividindo cama, mesa, vida. Depois de eu ter criado os filhos dele, ter cuidado da mãe dele quando ficou doente, ter segurado a barra quando ele ficou desempregado por 8 meses no começo dos anos 2000. Coroa. Como se eu fosse um móvel velho que não serve mais e precisa ser descartado. Naquela semana, eu não dormi direito nenhuma noite. Mas não foi de tristeza, foi de raiva, de planejamento, de preparação. Porque eu não ia só terminar com ele. Eu não ia só me divorciar e seguir minha vida. Não. Eu ia destruir, ia humilhar, ia fazer os dois se arrependerem até a última célula do corpo de terem mexido com a mulher errada. Durante aquela semana, eu continuei a rotina. Fazia café, lavava roupa, sorria, perguntava sobre o dia dele. Ele não percebeu nada. Por que perceberia? Para ele, eu era a Marta de sempre, a Marta previsível. A Marta boba que acreditava em tudo. A Marta que ele podia enganar sem esforço nenhum. Mas por dentro, eu era outra pessoa. Cada café que eu servia imaginando o momento da vingança. Cada roupa que eu passava planejando o próximo passo. Eu estava em modo estrategista total. Silvia me passou o contato de um investigador particular. Ele confirmou tudo. Fotografou os dois entrando em motel. Registrou os horários. Documentou tudo direitinho. Material perfeito para o processo de divórcio. Então chegou aquele dia. Quinta-feira, 10 horas da manhã. Eu estava em casa, supostamente tinha saído para a caminhada e depois ia visitar uma amiga. Era o que eu tinha dito para Roberto na noite anterior. Ele tinha ficado todo animado. Aproveita o dia, amor, ele disse, me beijando na testa com aquele beijo traidor, nojento. Vai curtir com suas amigas, você merece. Eu sabia o que aquilo significava. Eu sabia porque tinha lido as mensagens. Ele tinha marcado com Karine. Quinta, 10h30. Ela vai sair. Vem para casa. A gente tem a manhã toda. Só que eu não saí. Eu fingi que saí. Saí de conjunto de ginástica, peguei o elevador, mas desci só até o 10º andar e subi de volta pela escada. Entrei de novo no apartamento silenciosamente. Me troquei. Coloquei um vestido bonito, me maquiei, fiz escova no cabelo, me arrumei como se fosse para uma festa. Porque era uma festa. A festa da minha vingança. O celular dele estava na mesa da cozinha. Ele tinha ido tomar banho. Quando a mensagem dela chegou, saudades de você, estou saindo agora, eu não pensei 2 vezes. Peguei o telefone, desbloqueei com a digital dele que eu já tinha decorado e respondi. Vem logo, meu amor. Minha mulher não está. A gente tem a casa só pra gente até umas 2 da tarde. Ela respondeu na hora. Chegando em 15 minutos, meu lindo. Estou louca de saudade. Eu sorri.
Um sorriso que meu próprio reflexo no espelho achou assustador. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Fui para a sala. Sentei no sofá. Peguei uma revista e esperei. Roberto saiu do banho cantarolando. Cantarolando. Como se trair a esposa em casa fosse motivo de alegria. Ele passou pela sala de roupão, me viu sentada ali e quase teve um ataque cardíaco. Marta! Eu pensei que você tinha saído! A voz dele saiu esganiçada, quase um grito. Saí! Eu disse calmamente, sem tirar os olhos da revista. Esqueci a carteira. Voltei para pegar. Virei a página. Por quê? Algum problema? Não, não. Ele gaguejou. Nenhum problema. Só achei que você ia ficar fora até mais tarde. Ah, vou sair de novo daqui a pouco, eu disse, olhando finalmente para ele. Pode ficar tranquilo. Ele relaxou visivelmente. Idiota. Achou que tinha se safado. Foi para o quarto se vestir. Colocou uma roupa bonita. A camisa nova que eu mesma tinha passado. Passou perfume. Aquele perfume caro que ele tinha comprado o mês passado. Se arrumou todinho para receber a amante na nossa casa. Na minha casa. Faltavam 5 minutos para ela chegar quando eu disse, alto, da sala. Roberto, amor, pode vir aqui um segundo? Ele apareceu já impaciente. O que foi, Marta? Estou meio ocupado aqui. Ocupado com o quê? Você não disse que ia trabalhar de casa hoje? Isso, trabalho. Tenho uma reunião online daqui a pouco, por isso perguntei. Mentiroso. Mentiroso descarado olhando na minha cara e mentindo sem pestanejar. Ah, então vou sair logo para não atrapalhar. Eu disse, doce como mel. Me levantei, peguei a bolsa, fui até a porta, coloquei a mão na maçaneta. Ele suspirou aliviado atrás de mim. E eu não saí. Girei a chave na fechadura, trancando a porta por dentro. Tirei a chave e coloquei no bolso do vestido. Marta, o que você está fazendo? A voz dele tinha um quê de pânico agora. Esperando, eu disse, me virando para ele com aquele mesmo sorriso gelado. Estamos esperando uma visita. Não estamos, querido? A cor sumiu do rosto dele. Do que você está falando? Você vai ver, eu disse. E voltei para o sofá. Sentei, cruzei as pernas. Esperei. A campainha tocou exatamente 3 minutos depois. Roberto ficou paralisado, branco que nem papel, olhando para mim, olhando para a porta, de volta para mim. Não vai abrir? Eu perguntei, com uma voz tão doce que era quase venenosa. Sua princesa está esperando do lado de fora. Deve estar ansiosa para o encontrinho que você marcou, na minha casa, na minha cama. Marta, eu posso explicar, ele começou, e a voz dele estava tremendo. Não precisa, eu disse me levantando. Eu vou abrir. Afinal, seria grosseria deixar a visita esperando, não é? Caminhei até a porta com toda a calma do mundo. Roberto estava petrificado, sem saber o que fazer, claramente calculando se conseguia me impedir. Mas estava em choque demais para reagir. Girei a chave, abri a porta, e lá estava ela. Karine, 26 anos. Linda, não vou mentir. Pele lisinha, cabelo comprido, corpo de quem frequenta a academia todo dia. Vestida de forma chamativa, decote generoso, salto alto, sorriso no rosto. Sorriso que congelou instantaneamente quando viu quem tinha aberto a porta. Oi, Karine, eu disse, abrindo o sorriso mais largo e mais frio que já dei na vida. Entre, querida, estávamos te esperando. Ela ficou branca. Olhou para trás como se pensasse em correr, mas eu já tinha agarrado o pulso dela, com delicadeza, mas com firmeza, e puxado para dentro. Fechei a porta. Tranquei de novo. Marta, eu posso explicar. Ela gaguejou, a voz fina, quase chorosa. Claro que pode, eu disse, soltando o pulso dela. Mas primeiro, vamos tomar um café. Afinal, você veio de longe e deve estar cansada. Vem, senta na sala. Fica à vontade. Pode sentar no sofá mesmo, não precisa ter cerimônia. Você já estava planejando se sentar aqui todo dia quando conseguisse me expulsar da minha própria casa, não é? Então, aproveita agora. Roberto estava na sala, parado no meio da sala como uma estátua, sem conseguir falar nada. Karine me seguiu porque não tinha escolha.
as pernas dela tremendo visivelmente no salto alto. Senta, eu indiquei o sofá. Ela sentou na beiradinha, a bolsa apertada contra o peito como um escudo. Eu fui até a cozinha. Peguei 2 copos. Um era de vidro, bonito, da minha coleção. O outro era de plástico, desses descartáveis de festa de criança. Voltei com os 2 cheios de água. Estendi o de plástico para ela. Toma, querida. Mata a sede. Ela pegou o copo com a mão tremendo, olhando para aquele copinho ridículo sem entender. Sentei na poltrona em frente, cruzei as pernas e bebi da minha água no copo bonito, olhando para os 2. Roberto ainda estava de pé, parecendo que ia vomitar a qualquer segundo. Então, eu comecei, com um tom conversacional, quase amigável. Vocês 2 devem estar se perguntando como eu descobri, né? Silêncio. Vou contar. Foi fácil, na verdade. Vocês foram bem descuidados. Extrato de cartão. Mensagens que vocês nem se deram o trabalho de apagar direito. Roberto deixando o celular desbloqueado enquanto dormia. Coisas básicas, sabe? Para amantes que se acham tão espertos, vocês foram bem amadores. Karine começou a chorar. Lágrimas daquelas bem calculadas, de novela. Marta, me desculpa. Eu não queria. Foi sem querer. Eu não sabia que ele era casado, completei. Sério? Você não sabia que o gerente comercial da empresa onde você estagia, um homem de 60 anos, era casado? Interessante. Porque nas mensagens que eu li, você perguntava para ele como eu era na cama. Chamava ele de meu casado gostoso. Comentava sobre nossa vida sexual. Difícil não saber que ele era casado quando você estava tão interessada na esposa, não acha? Ela calou a boca. As lágrimas continuaram caindo, mas ela calou a boca. Olhei para Roberto. E você? Meu companheiro de 32 anos. Pai dos meus filhos. Homem que eu cuidei, que eu amei, que eu coloquei acima de tudo. Você realmente achou que ia conseguir me enganar, pegar meu apartamento e sair impune com essa menina? Marta, vamos conversar. Ele finalmente conseguiu falar. Sozinhos, manda ela embora e a gente conversa. Eu ri. Ri alto, um riso sem humor nenhum. Ah, não, querido, ela fica. Ela precisa ouvir isso também. Afinal, vocês estavam planejando um futuro juntos, não é? Ela merece saber com quem está se envolvendo. Me virei para Karine. Querida, deixa eu te contar umas coisas sobre esse homem maravilhoso que você acha que roubou de mim. Primeiro, ele está quebrado. Completamente quebrado. Todo o dinheiro que ele tem é meu. O apartamento? Presente dos meus pais quando casei. Está só no meu nome. O carro? Comprei com meu dinheiro da herança. Está no meu nome. A conta bancária dele tem 3.000 reais. Isso quando tem. E sabe aqueles 13.000 reais que ele gastou com você nesses meses? Motel, restaurante, presentes? Saiu da nossa conta conjunta. Do dinheiro que eu coloquei lá. Você foi bancada por mim, princesa. Eu que paguei para ele te levar para o motel. Eu que paguei o jantar romântico de vocês. Não é irônico? A cara dela foi do branco para o vermelho, a humilhação descendo como um balde de água fria. Segundo, continuei, estava gostando daquilo. Estava gostando de ver os 2 se contorcendo. Ele estava mentindo para você tanto quanto estava mentindo para mim. Sabe aquele fim de semana em Búzios que ele prometeu? Aquela casa na praia? É minha. Herança dos meus pais. Ele não pode te levar lá porque ele não tem acesso. Nunca teve. E nunca vai ter. Aquele nosso negócio que vocês iam abrir com o dinheiro dela? Também não vai rolar, porque ele não tem acesso a nenhum dinheiro meu. Zero. Roberto tentou falar. Marta, para com isso. Não humilha a menina assim. Eu não estou humilhando ninguém. Minha voz saiu afiada como navalha. Você humilhou. Você humilhou ela prometendo coisas que não podia dar. Você humilhou a mim traindo na minha própria casa. Você humilhou nosso casamento, nossa família, tudo que a gente construiu. Então não vem me dar lição de moral agora. Me levantei. Fui até a estante. Peguei uma pasta que eu tinha preparado. Abri. Dentro estava tudo. Prints das mensagens, fotos do investigador,
Extrato do cartão. Documentos do apartamento mostrando que estava só no meu nome. Documentos do meu patrimônio que ele não fazia ideia que existia. Coloquei tudo em cima da mesa de centro. Espalhei como se fossem cartas de baralho. Isso aqui, eu disse, indicando os papéis, é o fim de vocês dois. Prints das mensagens já foram enviados para o RH da empresa de vocês. Imagino que na segunda-feira, quando chegarem no trabalho, vão ter uma conversinha interessante com o departamento pessoal. Relação entre gerente e estagiária. Uso de tempo de trabalho para casos pessoais. Imagino que não vai ser muito agradável. Karine levantou de um pulo. Você não pode fazer isso. Eu vou perder meu emprego. Pode, eu disse calmamente. E já fiz. E sim, você vai perder. Aliás, acho que o Roberto também. Relacionamento impróprio com subordinada, uso indevido de recursos da empresa. Essas coisas costumam não pegar bem, sabe? Roberto ficou branco de novo. Marta, meu emprego. Eu tenho 60 anos. Se eu perder esse emprego agora, não consigo outro. Pelo amor de Deus. Devia ter pensado nisso antes, eu disse. Antes de arriscar tudo por uma menina que tem metade da sua idade. Antes de planejar me roubar. Antes de me chamar de coroa e dizer que estava esperando o momento certo de me chutar. Lembra disso? Porque eu lembro. Tenho print. Peguei minha bolsa, tirei meu celular. Abri a pasta onde tinha salvado tudo. Mostrei para ele. A mensagem. As palavras dele. Preciso fazer ela assinar uns documentos antes. Transferir a parte dela do AP para o meu nome. Aí posso chutar ela sem perder nada. Isso foi você que escreveu, eu disse, enfiando o celular na cara dele. Isso foi você planejando me roubar, me usar, me descartar, depois de 32 anos, depois de tudo. Então não vem pedir piedade agora. Não vem pedir consideração. Você não teve nenhuma comigo. Karine estava chorando de verdade agora, soluçando. Marta, por favor, eu sou nova, eu preciso desse emprego, eu tenho contas para pagar. Minha família depende de mim. Por favor, eu termino com ele. Eu sumo da vida de vocês, mas não faz isso comigo. Por favor. Eu olhei para ela, aquela menina linda, jovem, chorando ali na minha frente. E por um segundo, só um segundo, eu quase senti pena. Quase. Mas aí eu lembrei das mensagens, dela rindo de mim, dela perguntando se ele ia finalmente se livrar da velha. Dela planejando morar no meu apartamento, usar minhas coisas, dormir na minha cama. Não, eu disse simplesmente. Não vou voltar atrás. Você fez sua escolha. Agora aguenta as consequências. Me virei para Roberto. E você? Pode pegar suas coisas. Tem meia hora para juntar o que é seu e sair da minha casa. Se não sair, eu chamo a polícia. Tenho uma ordem de restrição sendo processada. Até segunda ela sai. Então aproveita que ainda pode entrar aqui e pega tudo que é seu. Marta, essa é minha casa também, ele tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. Não é, eu disse, pegando os documentos do apartamento e abanando na cara dele. Nunca foi. Sempre foi minha. Presente dos meus pais para mim. Você sempre soube disso. Você morava aqui por minha gentileza. E essa gentileza acabou. Então pega suas coisas e sai. Ele olhou para Karine desesperado, como se ela pudesse ajudar em alguma coisa. Ela estava ocupada demais chorando para dar atenção a ele. Karine, eu disse, e minha voz estava mais doce agora, perigosamente doce. Você pode ir também. Seu trabalho aqui está feito. Ah, e uma dica. Da próxima vez que decidir se envolver com um homem casado, escolhe um que tenha dinheiro de verdade. Esse aqui é só um fracassado sem nada no nome que estava tentando viver às minhas custas. Você escolheu o cavalo errado para apostar, querida. Ela saiu correndo. Literalmente correndo. Pegou a bolsa e saiu tropeçando no salto alto, soluçando, batendo a porta atrás dela. Sobrou só eu e Roberto. 32 anos de casamento. Reduzidos àquele momento. Ele parado na minha sala. Eu com os braços cruzados. Uma guerra silenciosa. Marta, ele começou. E pela primeira vez, a voz dele saiu quebrada, emocionada de verdade. Eu estraguei tudo. Eu sei.
Eu fui um idiota. O pior idiota do mundo. Mas, por favor, a gente pode tentar consertar? Terapia de casal? Recomeçar? Eu termino com ela. Eu faço o que você quiser. Só não me expulsa assim. Não me destrói assim. Por favor. E sabe o que é engraçado? Uma parte de mim, uma parte pequenininha que ainda lembrava do Roberto de 20 anos atrás, do homem que eu amei, quis ceder. Quis acreditar. Quis dar mais uma chance. Mas aí eu olhei para aqueles papéis espalhados na mesa. Olhei para as mensagens. Preciso fazer ela assinar uns documentos antes. Logo a gente se livra da coroa. Nosso casamento é morto. 6 meses de mentiras. 6 meses de traição. 13.000 reais gastos com outra. Planejamento frio de como me usar e me descartar. Não, eu disse. E dessa vez, minha voz não tremeu nem um pouco. Não dá para consertar. Você quebrou. Quebrou de um jeito que não cola de volta. E honestamente, eu não quero colar. Eu não quero você de volta. Eu não quero reconstruir nada com você. Eu quero que você saia da minha vida e me deixe em paz. Os meninos, ele tentou. Nossos filhos, nossa família. Você vai destruir nossa família por causa de um erro? Eu não estou destruindo nada, eu disse. E agora estava gritando. Pela primeira vez naquela manhã toda, estava gritando de verdade. Você destruiu quando enfiou a mão onde não devia, quando mentiu, quando planejou me roubar, então não bota isso em mim. E quanto aos meninos, eles vão saber a verdade. Toda a verdade. Eu não vou mentir para proteger você. Eles vão saber que tipo de homem o pai deles é. Fui até o quarto. Peguei 2 malas grandes. Voltei e joguei aos pés dele. 30 minutos, repeti. Pega suas roupas, seus documentos e vaza. E Roberto? Não volta. Não liga. Não manda mensagem. Minha advogada vai entrar em contato com a sua. Ou você arruma uma se não tiver. O processo de divórcio começa segunda-feira. E vai ser rápido porque eu tenho todas as provas que preciso. Você não vai levar nada daqui. Nada. Vai sair exatamente do jeito que merece sair. Sem nada. Ele encheu as malas em silêncio, chorando, colocando roupas de qualquer jeito. Pegou documentos, pegou o notebook, pegou suas coisas pessoais. Eu fiquei ali, parada, assistindo. Não senti pena. Não senti tristeza. Só senti um cansaço enorme e uma certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Quando ele terminou, parou na porta. Olhou para trás uma última vez. Eu te amei, Marta, ele disse. De verdade. Eu sei que você não acredita, mas eu te amei. Se isso é amor, eu respondi, prefiro ser odiada. Ele saiu. A porta fechou atrás dele. E eu finalmente chorei. Mas não chorei de tristeza. Chorei de alívio. Na segunda-feira, como prometido, Roberto e Karine foram chamados no RH. Minha amiga Silvia tinha um contato lá dentro e ela me passou todos os detalhes. Confrontados com as evidências, com os prints das mensagens, com as fotos do investigador, com os registros de gastos indevidos do cartão corporativo que Roberto tinha usado algumas vezes para bancar os encontros, não teve defesa possível. Roberto foi demitido por justa causa. Relacionamento impróprio com subordinada, uso indevido de recursos da empresa, comportamento incompatível com os valores organizacionais. Karine teve o contrato de estágio rescindido imediatamente. Nenhum dos dois recebeu nada. Nem verbas rescisórias, nem referências. Nada. Fiquei sabendo depois, pelos corredores, que a história vazou pela empresa inteira. Virou fofoca de cafezinho. Todo mundo comentando sobre o gerente de 60 anos que foi pego traindo a esposa com a estagiária. A reputação dele, construída em 15 anos naquela empresa, destruída em um dia. Karine tentou arranjar emprego em outras empresas do ramo, mas o mercado é pequeno, as pessoas falam. Ninguém quis contratar a estagiária que se envolveu com o chefe casado. Parte de mim, a parte que ainda tinha um resquício de bondade, sentiu um pontinho de culpa. Mas aí eu lembrava das mensagens, do plano deles,
de como eles riam de mim. E a culpa passava. O divórcio foi rápido. Silvia estava certa. Com todas as provas da infidelidade, com o apartamento no meu nome, com o meu patrimônio separado, não teve briga. Roberto tentou pedir pensão, acredita? Tentou argumentar que tinha se acostumado a um certo padrão de vida, que eu tinha condições de sustentá-lo até ele se reestabelecer. Silvia riu na cara do advogado dele. Mostrou as mensagens onde ele planejava me roubar. Mostrou que ele tinha emprego até ser demitido por justa causa por comportamento impróprio. Mostrou que ele era perfeitamente capaz de trabalhar e se sustentar. Pedido negado. Ele não levou nada, só as roupas e objetos pessoais dele. Tudo que era meu continuou meu. O apartamento, o sítio, a casa em Búzios, as aplicações, tudo. Eu ofereci dividir os móveis, as coisas da casa, mas com uma condição: ele tinha que vir buscar. Com agendamento, com hora marcada. Ele nunca veio. Orgulho, provavelmente. Ou vergonha. Os filhos ficaram do meu lado. Quando contei para eles, quando mostrei as provas, eles ficaram enojados. Meu filho mais velho, o Paulo, não fala mais com o pai. Minha filha, a Renata, tentou intermediar no começo, mas quando o pai começou a culpar a mim, a dizer que eu tinha sido fria demais, que nosso casamento estava morto há anos, que ele tinha procurado fora o carinho que não recebia em casa, ela desistiu. Cortou contato. Disse que não queria um pai que não assumia os próprios erros. A netinha, que era da alegria do Roberto, ele não vê mais. Renata não deixa, e eu entendo. Não quero que minha netinha cresça achando que esse tipo de comportamento é aceitável. Que homem pode trair, mentir, tentar roubar e sair impune. Roberto tentou me ligar algumas vezes nas primeiras semanas, mensagens chorosas, pedidos de desculpa, tentativas de conversa. Bloqueei. Todas. Não tinha mais nada para falar com ele. Fiquei sabendo por terceiros que ele está morando num apartamento minúsculo em Jacarepaguá. Aluguel barato. Conseguiu um emprego depois de meses procurando, mas ganha uma fração do que ganhava antes. Não tem carro. Não tem nada. Está reconstruindo a vida do zero, aos 60 anos. Karine voltou para a casa dos pais no interior. Não conseguiu emprego na área. Última notícia que tive é que estava trabalhando como vendedora em loja de shopping. Os amigos em comum que a gente tinha, porque ela frequentava alguns ambientes corporativos, cortaram contato com ela. Ninguém quer ser associado àquela estagiária que destruiu um casamento. E eu? Eu estou bem. Melhor do que estive em anos, na verdade. Os primeiros meses foram difíceis, não vou mentir. Não pela falta dele, mas pela solidão. 32 anos dividindo espaço com alguém e de repente você está sozinha. A casa silenciosa. Ninguém para fazer café. Ninguém para perguntar como foi o dia. É estranho. É assustador. Mas também é libertador. Eu não percebia o quanto eu tinha me moldado em volta dele. O quanto eu tinha deixado de fazer coisas que eu gostava porque ele não gostava. O quanto eu tinha ficado pequena para caber na vida dele. Agora eu faço o que quero, como o que quero, assisto o que quero, viajo quando quero. Voltei a dar aulas de piano, mas agora com mais dedicação. Aceitei mais alunos. A música sempre foi minha paixão, e eu tinha meio que deixado de lado nos últimos anos. Agora minha semana está cheia. Crianças, adolescentes, adultos, gente de todas as idades querendo aprender. E eu adoro. Adoro ver o progresso deles. Adoro compartilhar o que sei. Reformei o apartamento, pintei tudo de novo, troquei móveis, tirei qualquer rastro dele dali. Agora é meu espaço, do jeito que eu sempre quis. Cores claras, plantas, luz, um piano de cauda lindo na sala, que eu sempre quis, mas ele achava exagerado. Agora tenho. E toco todo dia. Passei um mês em Búzios, sozinha, aproveitando minha casa. Caminhadas na praia. Leitura. Paz. Foi terapêutico, curativo. Fiquei lá só olhando o mar, pensando na vida e finalmente fazendo as pazes com tudo o que aconteceu. Conheci gente nova. Entrei num grupo de mulheres da minha idade. A gente se reúne toda semana, conversa, troca experiências. Várias delas passaram por situações parecidas.
casamentos que acabaram, traições, recomeços. É reconfortante saber que não estou sozinha, que tem outras mulheres guerreiras que também tiveram que renascer depois de décadas de dedicação a relacionamentos que não valeram a pena. Uma delas, a Teresa, me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Homem trai porque quer, não porque falta algo em casa. Você pode ser a melhor esposa do mundo que, se ele quiser trair, ele vai trair. Não é sobre você, nunca foi. É sobre o caráter dele. Isso me libertou de qualquer culpa que ainda estava carregando, porque, no fundo, uma parte de mim ficava se perguntando: será que eu fiz algo errado? Será que eu podia ter sido melhor? Mais bonita, mais interessante, mais sexy? Mas a verdade é não. Eu fui uma excelente esposa. Fui companheira, dedicada, amorosa. Se ele escolheu jogar tudo isso fora, o problema é dele, não meu. Financeiramente, estou ótima. Até melhor do que quando era casada, porque agora não tenho que sustentar as saídas dele, os gastos dele, as mancadas dele. O dinheiro da herança que eu tinha guardado continua lá, rendendo. O aluguel do sítio entra todo mês. A casa em Búzios me dá uma renda boa na temporada. Minhas aulas de piano pagam meu dia a dia confortavelmente. Não tenho luxo, mas tenho conforto. Tenho paz. Tenho independência. E paz, descobri, vale mais do que qualquer casamento infeliz. Uns 4 meses depois do divórcio, recebi uma mensagem inbox no Facebook. Era de uma mulher que eu não conhecia. Nome Cristiane. Ela tinha visto minha história porque uma amiga em comum tinha comentado. E ela estava passando por algo parecido. Marido de 25 anos de casamento, traindo com a secretária. Ela tinha descoberto. Estava devastada, sem saber o que fazer. Li sua história, ela escreveu. E me deu coragem, me deu forças para fazer o que eu estava com medo de fazer. Hoje eu contratei advogado. Hoje eu decidi que não vou mais aceitar ser tratada assim. Obrigada por compartilhar. Obrigada por me mostrar que a gente pode sim recomeçar. Que a gente não precisa aceitar migalhas. Que a gente merece mais. Eu chorei lendo aquilo. Chorei de emoção. Porque percebi que minha dor, minha história, minha luta tinha servido para algo além de mim mesma. Tinha inspirado outra mulher a se levantar, a se valorizar, a não aceitar menos do que merece. Respondi para ela. A gente conversou, troquei experiências, dei dicas, indiquei a Sílvia e fiquei acompanhando a jornada dela. Hoje, ela também está divorciada, também está recomeçando, também está bem. E tem outras. Desde então, recebi mensagens de dezenas de mulheres, todas com histórias parecidas, todas precisando de encorajamento, todas precisando saber que dá para sobreviver depois da traição, que dá para ser feliz de novo, que a vida não acaba aos 60, aos 70. Eu virei meio que uma referência informal no meu círculo social. A Marta que botou o marido e a amante para correr. A história corre. As pessoas comentam. E sabe de uma coisa? Eu não me importo. Deixa comentarem. Deixa saberem que eu não fui frouxal. Que eu não aceitei ser passada para trás. Que eu dei o troco. Roberto tentou se reaproximar uma vez. Foi num aniversário da netinha, uns 8 meses depois do divórcio. A Renata tinha feito uma festa pequena em casa. Eu estava lá. Ele apareceu de surpresa, sem ser convidado. Disse que queria ver a neta. Eu poderia ter feito um escândalo, poderia ter expulsado ele. Mas não fiz. Só olhei para ele e disse baixinho: "Você tem meia hora, depois vai embora, e não volta sem ser convidado." Ele ficou a meia hora, brincou com a neta, tentou puxar conversa comigo. Eu não dei corda. Fui educada, mas distante. Quando o tempo acabou, ele saiu. Na porta ele disse: "Você está bonita, Marta. Parece mais nova, mais leve." Eu sorri. É o que acontece quando a gente se livra de peso morto. Ele fez uma cara de dor, mas não respondeu. Só foi embora. Não sei se ele está com a Karine ainda. Não sei se eles continuaram juntos depois de tudo desmoronar. Honestamente, não me importo. Eles podem fazer o que quiserem com as vidas deles.
contanto que fiquem longe da minha. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo, eu olho para trás e agradeço. Agradeço por ter descoberto a traição. Agradeço por ter tido coragem de não aceitar. Agradeço por ter tido estrutura financeira para sair sem depender dele. Agradeço pelas amigas que me apoiaram, pela Silvia, que me guiou juridicamente, pelos meus filhos que ficaram do meu lado. E agradeço por ter descoberto que eu sou mais forte do que pensava. Que eu não preciso de homem para ser feliz. Que eu não preciso de casamento para ter valor. Que eu, sozinha, sou completa. Às vezes acordo de manhã no meu apartamento silencioso, reformado, lindo, cheio de luz e penso: nossa, que paz! Não tem ninguém roncando do lado. Não tem ninguém reclamando do café. Não tem ninguém deixando meia molhada no chão do banheiro. Não tem ninguém esperando janta pronta. É só eu. E está tudo bem. Mais do que bem. Está ótimo. Tenho planos. Quero viajar mais. Quero conhecer lugares que sempre tive vontade, mas ele nunca quis ir. Quero fazer um cruzeiro. Quero passar uma temporada em Portugal, terra dos meus avós. Quero viver, de verdade, sem pedir permissão, sem ter que considerar a opinião de ninguém. E quem sabe, um dia, eu conheça alguém novo. Alguém que me valorize de verdade. Alguém que não me veja como garantida. Não estou procurando, mas se aparecer, talvez. Talvez eu dê uma chance, mas agora com os olhos bem abertos, com limites bem estabelecidos, com meu patrimônio bem protegido. Porque eu aprendi. Aprendi que a gente não pode confiar cegamente, que a gente tem que se proteger, que a gente tem que manter sempre um plano B. Para vocês que estão me ouvindo agora, principalmente vocês, mulheres, que talvez estejam passando por algo parecido, não aceitem. Não fiquem por pena, por medo, por comodismo. Vocês merecem mais, merecem respeito, merecem fidelidade, merecem ser amadas de verdade. Não migalhas de amor enquanto ele distribui o banquete para outra. E se você descobrir uma traição, não se culpe. Não fique se perguntando o que fez de errado, porque provavelmente você não fez nada de errado. Você só confiou na pessoa errada. E isso não é culpa sua. É falha de caráter dele. Tenha sua própria grana. Sempre. Mesmo que seja casada. Mesmo que ele seja maravilhoso. Tenha algo seu, que só você controla. Porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Minha mãe estava certa. Homem muda. Gente muda. E quando mudar, você tem que estar preparada para sobreviver sozinha. E se você tem filhos, mostre para eles que você tem valor. Que você não aceita desrespeito. Porque eles vão aprender com você. Vão aprender que tipo de relacionamento é aceitável. Se você aceitar traição, eles vão achar que é normal. Se você se levantar e sair de cabeça erguida, eles vão aprender a fazer o mesmo. Eu não sou perfeita. Eu não fiz tudo certo. Teve dias que eu chorei até dormir. Teve dias que eu quis ligar para ele, implorar para voltar, aceitar qualquer desculpa esfarrapada. Teve dias que a solidão pesou tanto que eu pensei em desistir. Mas eu não desisti. E hoje, olhando para trás, eu vejo que cada lágrima valeu a pena. Cada noite em claro valeu a pena. Cada momento de dor valeu a pena. Porque me trouxe até aqui, até essa versão de mim que eu não conhecia. Essa Marta forte, independente, corajosa. Então é isso. Essa é minha história. A história de como eu descobri a traição, planejei minha vingança, executei com precisão e saí do outro lado não como vítima, mas como vencedora. Não porque destruí ele, mas porque reconstruí a mim mesma. E você? O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Conta aqui nos comentários. Vamos criar uma rede de apoio. Vamos mostrar para outras mulheres que a gente pode sim se levantar, que a gente pode sim recomeçar, que 60, 70 anos não é fim, é recomeço, é liberdade, é renascimento. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui até o final. E lembra, você é mais forte do que imagina. Você merece mais do que aceita. Você pode mais do que acredita. Não desiste de você.
Nunca. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua vida é você mesma. Então seja sua melhor amiga, sua maior defensora, sua própria heroína. Um beijo grande. E força, sempre.